Olá, meus queridos líderes de células e a todos os nossos outros irmãos que semana após semana contribuem de uma forma tão especial para edificar o corpo de Jesus, né? Para edificar a igreja do Senhor. Isso é impagável. Eu oro para que o próprio Cristo se encarregue, como diz a própria palavra, de recompensá-los por tudo o que vocês têm feito para edificar uns aos outros. Deus seja louvado pela disposição de cada um. Essa semana nós continuamos compartilhando sobre os dons e a relação que esses dons têm a respeito dos nossos ministérios, sempre com um propósito de potencializar aquilo que o Espírito Santo já te deu para que a igreja seja fortalecida. Nós não temos dúvidas de que quando a igreja tem ciência dos seus dons, né, quando cada irmão tem ciência dos seus dons e usa esses dons com muita excelência, empenho e santidade, quem ganha com isso é o corpo de Cristo, não é? É o reino de Deus, e nós oramos para que o Senhor possa despertar você espiritualmente, não é? Para os seus dons. Os dons dessa semana são misericórdia, dons de missionário e dons de milagre. Eu quero compartilhar isso com você e você vai compreender, te ajudando a desenvolver também esse assunto nas células dessa semana, tá? Então, o primeiro dom dessa semana é o dom da misericórdia. Ele é mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 8. Paulo diz: se alguém tem o dom de praticar misericórdia para com os outros, que pratique com alegria, né? Então, esse é um dom que está explícito na Bíblia, né? Está muito claro. A Bíblia menciona nominalmente esse dom da misericórdia. Agora, o que seria o dom da misericórdia? O dom da misericórdia é uma capacitação, não é, do Espírito Santo, é sempre uma capacitação, cada um dos nossos dons é sempre uma capacitação, mas nesse caso, o Espírito Santo, no caso, né, do dom da misericórdia, o Espírito Santo nos capacita ou capacita aqueles que têm tal dom para que tenham ações práticas de aliviar a dor alheia, né? É um dom que aumenta a nossa empatia, é um dom que nos move, né, como eu já disse aqui, nos move na tentativa e na busca de aliviar o sofrimento daqueles que sofrem psicologicamente, que sofrem fisicamente, que sofrem emocionalmente, que sofrem financeiramente, né? Então, o dom da misericórdia, ele sempre vai nos levar para uma ação prática com o propósito de aliviar a dor do outro. Então, só para a gente fazer algumas comparações e ir encaixando esse dom, né, dentro de uma realidade mais prática. Então, por exemplo, se temos alguém sofrendo, aqueles que têm o dom de aconselhamento entraria com palavras, né, com palavras amorosas, palavras de ânimo, que também tais palavras são importantes, né? Então, mas enquanto o dom do aconselhamento moveria ou nos moveria para orientações e instruções, o dom da misericórdia se move para suprir, para aliviar o que eu posso fazer agora, né, com aquilo que eu tenho, né, para aliviar a dor, para aliviar a dor dessa pessoa que está sofrendo. É algo interessante, porque o dom da misericórdia, ele também excede aos limites dos ministérios, né? Ou seja, o dom da misericórdia vai potencializar, por exemplo, quem tem um dom do ensino, não é? Porque ele vai verificar quem está sofrendo e, através do seu ensino, ele pode usar de misericórdia para ajudar aquela pessoa a sair do nível que ela está. Então, falamos há algumas semanas atrás também sobre os dons de curar, que são muito potencializados quando também temos o dom da misericórdia. A Bíblia fala sobre a íntima relação, né, entre a compaixão e a cura, né? Quando nós somos movidos de compaixão por aqueles que estão enfermos, então, movidos de compaixão, oramos e nos dedicamos nas nossas orações
para que essas pessoas sejam curadas, né? Então, o dom da misericórdia, ele é isso, ele é aquilo que nos move em ações práticas, né, para aliviar a dor alheia, a dor daqueles que estão sofrendo, né, e também potencializando outros dons, né, para que eles possam ser exercidos com essas pessoas que estão marginalizadas, as pessoas que estão sofrendo. Um dado importante é que apenas 13% dos cristãos nas pesquisas mundiais demonstram ter o dom da misericórdia. Então, acredito que seja um dom que precisa ser desenvolvido. A gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, orar e até mesmo pedir a Deus o dom da misericórdia, né? As tarefas possíveis para esses dons, a relação é uma relação imensa, né? Porque, como eu já disse, a misericórdia, esse dom, ele potencializa o uso de outros dons também, é óbvio, porque todos os dons são usados para ajudar pessoas, para edificar o corpo, né? Então, quanto mais eu fizer isso com misericórdia, com compaixão, né? Menos eu penso em mim mesmo e mais eu uso esse dom para ajudar o outro, né? Então, a lista de tarefas é visitas de enfermos, trabalhos com mães solteiras, missões transculturais, dependentes de drogas, oração, né? A oração a intercessora, isso vai ser muito potencializado quando nós oramos pelo outro, né? Movidos por esse dom da misericórdia, né? Então, trabalhos com grupos marginalizados, aconselhamento, deficientes. A lista é extremamente grande, né? As dicas para desenvolver esse dom, como eu já disse, né? É aprender a aplicar esse dom da misericórdia nos outros dons que nós já temos, né? Mas algo relevante aqui que eu apresentaria é aprender a dar ouvido a essa compaixão, né, que o dom da misericórdia gera em nós, organizando mais o nosso tempo e os nossos recursos, não é? Porque se o nosso tempo e os nossos recursos não estiverem organizados, né, para que a gente possa entrar em ações práticas para aliviar a dor do outro, nós sempre vamos apresentar desculpas para as ações. A gente vai sentir a compaixão, né? Então nós vamos ter a empatia, na verdade, mas não vamos nos mover em compaixão, não vamos nos mover em misericórdia. Então, não adianta nada, eu sinto a dor que o outro sente, mas não faço nada para aliviar, né? Então eu não desenvolvo o meu dom da misericórdia. Então, organização de tempo e de recursos, recursos financeiros, né? E quando a gente fala de recursos financeiros, não é exatamente os seus próprios recursos, mas recursos de outras pessoas que podem cooperar nesse trabalho de ajudar aqueles que sofrem, né? A pergunta aqui para essa célula, para essa reunião, né, de pequeno grupo, ela é muito relevante, que é qual que é a dificuldade que nós temos para praticar esse dom. E eu levanto como sugestão o nosso ego, essa questão de não disponibilizar nem tempo e nem recurso, é porque nós estamos vivendo apenas para nós mesmos, nossos próprios sonhos, metas, objetivos, e não temos tempo e nem recursos para aliviar a dor dos que sofrem. Irmãos, isso é tão sério, porque embora estamos falando sobre um dom, essa é uma função universal de todos os cristãos. Todos nós deveríamos estar muito atentos para cuidar daqueles que estão sofrendo. Aliás, é isso que Jesus diz, né? Eu estive preso e vocês não me visitaram, eu estive doente e vocês não foram me ver, eu tive fome e vocês não saciaram a minha fome, eu tive sede, né? E aí vai. E eles dizem, quando foi que te vimos assim e não fizemos nada? E Jesus diz, olha, quando vocês viram os meus pequeninos, seus irmãos, tais nessas situações e não fizeram nada a eles, vocês também não fizeram nada a mim, né? Então, nós temos que observar esse dom com muita atenção, porque esse não é um dom qualquer, né? Nenhum dom deve ser desprezado, muito menos o dom da misericórdia. O nosso segundo dom é o dom de missionário. Eu queria te explicar isso muito brevemente, porque o dom de missionário não é um dom explícito no sentido nominal na Bíblia. Você não vai encontrar um versículo bíblico que fala sobre o dom de missionário, né?
Então esse é um dos dons da nossa lista de 30 dons que estão implícitos na Bíblia. Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 9, 19, ele fala sobre esse prazer que ele tinha, né? Olha, ele diz assim, olha, para os judeus eu tornei-me judeu a fim de ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Então, olha como Paulo tinha prazer, né, em se adaptar à cultura do outro, à mentalidade do outro, a fim de ganhá-lo, né? E o dom, que nós chamamos de dom de missionário, esse é um dom que capacita as pessoas a usarem os seus demais dons. Então, isso é importante, né? O que o dom do missionário faz, né? Na verdade, nada por si só, né? Nada pelo próprio dom, a não ser o quê? A não ser usar os seus outros dons em uma cultura diferente. Então, o dom de missionário é uma capacitação do Espírito Santo que nos leva a desejar, a usar outros dons que nós temos, dons de cura, dons de ensino, dons de evangelismo, e aí vai, né, em outras culturas diferentes, né, que pode ser fora do nosso país ou às vezes dentro da nossa própria nação, em grupos sociais diferentes dos nossos, né? Então, o dom do missionário é aquele que me leva a usar os demais dons que eu tenho para edificar pessoas em uma cultura diferente. Esse dom nos leva a romper os laços com a nossa própria cultura, né? Com um grupo social diferente, com a cultura diferente, com um país diferente, tá? Nós não podemos confundir esse dom com o dom de evangelização, né? As pesquisas indicam que apenas 8% dos missionários também têm o dom da evangelização. Então, missionário e evangelismo, missões e evangelismo, embora comumente as igrejas trabalham isso juntos, né, porque cumprem um propósito de evangelizar, não são tão compatíveis a nível de dom, como nós imaginamos, né? Então, uma questão relevante, né, seria como que eu posso desenvolver esse dom, né? Então, olha, faça contato com alguns estrangeiros que moram aqui por perto, enfim, quem sabe trazê-los para sua casa, quem sabe convidá-los, né, para um tempo de conversa, para tentar acessar essa outra cultura, né? E você deveria, né, então, também treinar-se para ir a um campo missionário, né? Fazer parte de um treinamento, de um curso, conhecer o idioma, né? Estudar onde, em todo esse globo, né? Em todo o mundo, mais precisa do evangelho, do ensino, mais precisa do seu dom, do dom que você tem, né? E então, a partir desse estudo de campo, dessa avaliação cultural, linguística, né? Você, então, poder se preparar, não é, para ser enviado para esse campo missionário. É muito, muito importante entender também que raramente missões são feitas com recursos próprios, né? Isso praticamente não acontece. Você vai precisar ter uma rede de apoio, né? As pessoas que estão ao seu redor precisarão acreditar no seu dom, no seu chamado, no seu ministério, porque você vai precisar ter uma rede de apoio que sustenta essa visão missionária que você tem. Então, não é um dom que pode ser visto de forma romântica. Precisa ser visto de uma forma muito, muito organizada, muito estruturada, para que você possa cumprir esse propósito, né? Eu espero que você avance nesse sentido. E a pergunta aqui para essa célula a respeito desse dom é se você já desejou deixar o seu país para servir outros irmãos, né, através dos seus dons. Nos conte como é que foi isso, o que você pensou, o que você sonhou um dia, o que você planejou, né? Compartilhe isso com seus irmãos. Quem sabe nós não temos missionários aí nesse pequeno grupo. E o nosso terceiro e último dom dessa semana é um dom muito interessante, né, que chama muita atenção, que é o dom de milagres. Esse dom, ele
capacita, sempre essa ideia da capacitação, nós cristãos, né, a servirmos ou sermos usados como instrumento de Deus para realizar obras muito poderosas que rompem com a lei da natureza, ou com as leis da natureza. Tá? Então, difere do dom de curar, principalmente por causa disso. Né? Primeiro que os dons de cura têm sempre conexão com curar pessoas. Né? Os dons de milagres, embora possa trabalhar com a cura também de pessoas, os dons dos milagres, de operações de milagres, de maravilhas, não necessariamente está ligado à cura. Né? Então, por exemplo, no caso de Elias, de reter a chuva, ou de liberar a chuva, né? Ou no caso do próprio, também do Elias e do Eliseu e do Moisés, abrir o mar, abrir o rio Jordão, né? Tocar numa rocha, fazer uma rocha jorrar água, né? São circunstâncias que nós vamos vendo na Bíblia que envolveu operações de milagres, né? Que envolveu ações que rompem completamente com as leis da natureza. No Novo Testamento, nós temos várias menções de milagres, várias menções. Uma delas é quando um jovem chamado Eutico, durante alguma pregação de Paulo, ele cai da janela onde ele estava. A Bíblia diz que quando levantaram esse jovem, ele estava morto. Atos 20, do 9 ao 12, vai dizer, quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Então diz Paulo, após abraçar, ele diz, não fiquem preocupados, não fiquem alarmados, ele está vivo. E Paulo voltou a pregar. Então, o que está subentendido nesse texto? Paulo orou e esse rapaz voltou à vida, né? Foi uma ressurreição. Olha que milagre, né? Extraordinário. Né? Então, essa é uma evidência, né? do dom de milagres. Muito útil em ministérios de oração, de guerra espiritual, de libertação, né? De evangelismo. Muito, muito útil esse dom, muito extraordinário. E a pergunta aqui, aliás, antes de fazermos a pergunta, é sobre como podemos desenvolver esse dom. Então, é importante que você estude um pouco a vida das pessoas que têm esse dom, como eles relatam que esses dons funcionam, né? Como é o relato deles, do funcionamento desses dons, ou deste dom de milagres, na vida deles, como isso funciona, como eles se preparam, como eles se santificam, como eles oram, como eles creem, né? Como é a fé dessas pessoas com esse dom. E é isso, e se preparar espiritualmente, né? E também se preparar no nível da sua fé para ser usado num dom de milagres. A pergunta para compartilhamento é aquilo que já compartilhamos aqui também, mas o que você acha na prática da diferença entre os dons de curar e o dom de milagre? E uma perguntinha extra que você também pode estar fazendo, e aí, como está o desejo do seu coração para ser usado por Deus para operar milagres? Ô Senhor, que o Senhor possa trazer essas experiências para todos nós. Essa é a palavra da sexta semana para nós compartilharmos os nossos pequenos grupos. Deus abençoe você.